A paz, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para descobrir o que aconteceria se José tivesse desistido. José, aquele que casou-se com Maria, que foi a mãe de Jesus, o que aconteceria se ele tivesse desistido? E o que ele passou, que nós também passamos? Hoje, de uma forma um pouco diferente, o que seria a nossa live, continuando a nossa jornada bíblica, hoje por questões pessoais, não vamos poder gravar a live, porém não poderíamos deixar você sem esta jornada bíblica e para que continuamos a tirar lições do Evangelho de Mateus, lições práticas, lições de vida, lições que nos ajudarão no nosso dia a dia. Para tanto, como na semana passada nós falamos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, principalmente sobre a genealogia de Jesus, hoje eu quero transmitir a você a continuação do capítulo 1, propriamente do versículo 18 até o versículo de número 25. Nós vamos tirar algumas lições, principalmente lições da vida de José, aquele que ajudou e auxiliou a criação de Jesus. Amém? Então eu não quero ler com vocês, mas eu quero que você pegue o seu papel, sua caneta, para anotar algumas lições. Para tanto, versículo 18 até o versículo de número 25, trata principalmente do nascimento de Jesus. De uma forma breve, Jesus, nós sabemos que ele nasce de uma virgem, de Maria, e o Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18 ao 25, vai nos contar como foi esse nascimento. Começando com o anjo transmitindo a Maria o desejo, revelando a Maria que ela teria um filho pelo Espírito Santo, e também a decisão de José, que num momento de um lapso, num momento de nervosismo, quase que deixou e quase que abandonou esse projeto. Nesse intuito todo, o texto vai nos dizer que José aceita o desafio, casa com Maria e ajuda na criação de Jesus. Isso é lindo, e quando a gente olha para isso, antes de eu começar a trazer algumas lições para você, existe duas lições primárias como introdução, só para a gente entender melhor sobre José. Houve um dado momento em que José pensou em deixar Maria. Só que a preocupação de José era a difamação do nome de Maria. A preocupação dele era, se eu deixá-la, o que vão fazer com Maria? É interessante isso aqui como introdução, e a gente já começa a aprender sobre o caráter desse homem chamado José, porque hoje, muitas das vezes, não pensamos, quando falamos de alguém, não pensamos na imagem daquele que nós estamos falando, nem o que vai acontecer. A preocupação de José é o que vão fazer com Maria, porque dentro da cultura judaica, se uma mulher fosse achada grávida, sem ser casada, ela poderia ser apedrejada. Então José imagina e fala, e agora? Se eu deixá-la, Maria pode morrer. A preocupação de José era referente a Maria. Isso mostra um caráter de José muito justo, um caráter diferenciado. Uma outra lição que nós aprendemos é que o anjo vai revelar a José sobre a missão de Jesus. Porque lá no versículo 21, vai nos dizer que o anjo revela para ele que Jesus iria salvar o seu povo dos seus pecados. Diferente do que muito judeu achava, que Jesus viria para libertar dos romanos, liderar um exército e por aí vai, José recebe a revelação de que a maior missão de Jesus é salvar o seu povo do maior inimigo do homem, que é o pecado. A maior luta do homem, que é o pecado. Para tanto, diante desse texto, nós conhecemos bem, eu quero tirar com você 5 lições práticas que vão acrescentar, e eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo já passou ou está passando situações semelhantes a José.
A primeira lição que eu quero tirar com você é baseada no versículo de número 18, quando o texto diz que Maria se acha grávida do Espírito Santo. Primeira lição que José nos ensina: não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Imagine José recebendo a notícia que Maria está grávida, a sua noiva está grávida, e de repente Maria diz que é do Espírito Santo. Como de forma racional ia se explicar isso? Como foi os pensamentos de José neste momento? Como foi os pensamentos de José recebendo essa notícia? Algo totalmente inexplicável. Imagine o turbilhão de pensamentos que houve na cabeça de José. Só que eu aprendo a primeira lição, que quando nós confiamos no Pai, quando confiamos no Senhor, por mais que nós falamos, mas nós não devemos ter medo daquilo que é inexplicável. E deixa eu resumir isso aqui. Quando eu digo não ter medo, eu não estou dizendo você não sentir um temor pelo inexplicável. Eu não estou dizendo você não sentir aquele incômodo pelo inexplicável. Eu estou dizendo daquele medo que pode travar, daquele medo que pode bloquear, daquele medo que te inibe e te para no meio do caminho. Não devemos permitir que este medo, por mais que a situação seja inexplicável, não devemos permitir que esse medo nos trave, nos bloqueie, porque existe um projeto e existe uma promessa. Primeira lição: não deixe que situações inexplicáveis te permitam ter um medo ao ponto de você parar e travar. Pensa, para, se existe um projeto, se existe uma obra, se existe uma promessa, por mais que a situação seja inexplicável, comece a confiar. Olha com um olhar diferente. Olha com posicionamento diferente. Uma segunda lição é: não devemos ter medo da opinião pública. Sabe o que José estava com medo? O que vão falar? O que vão fazer? O que vão pensar se descobrirem isso? E esse é um medo que trava muita gente. Esse é um medo que bloqueia muita gente. Quantas vezes não deixamos de tomar uma decisão por conta de que o que alguém vai pensar, o que alguém vai falar, o que alguém vai fazer? Se eu ir por aqui, o que vão falar? Se eu fazer isso aqui, o que vão fazer? A grande questão, quando nós olhamos para isso, é que muitas decisões que precisam ser tomadas na nossa vida, muitas das vezes são travadas por conta que nós estamos com medo do que as pessoas vão dizer. Quantas das vezes o Senhor não nos leva para direções que muitas nós não queremos se dispor, porque tememos a opinião pública. Se você tem uma base, se você tem uma certeza de que foi o Senhor que chamou, de que foi Deus que está te direcionando, se foi Deus que está te capacitando, se foi o Senhor que está fazendo algo, não tenha medo da opinião pública. Eu sei que é mais fácil falar que muitas das vezes fazer, mas é um grande desafio, e quando nós tratamos este canal, ele fala muito sobre maturidade. É um grande desafio a gente ter a mentalidade de nos desbloquear disso, de nós ultrapassarmos isso. Eu sei que é um grande desafio e é mais fácil eu falar do que eu fazer. Só que a grande questão, uma marca da maturidade é: as nossas decisões precisam estar pautadas em princípios e não em opinião pública. Eu preciso estar baseado em princípios da palavra e não em opinião pública. E não no que vão falar, não no que vão dizer, não no que vão fazer. Tome e tenha por base princípios da palavra e vá para onde Deus está te mandando. Não tenha medo da opinião pública. Terceiro, vamos lá? Terceira lição que José nos ensina baseado nesse texto se encontra lá no versículo 20, quando diz: enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho.
Terceira, não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental. Olha só, José vai se deitar e eu imagino que José não consegue dormir, que ele começa a ser bombardeado por pensamentos, angústia. Sabe, eu sei que você já viveu isso, eu já vivi isso. Momentos em que a minha mente não para. Começo a projetar tanta coisa na minha cabeça de pensamentos e angústia e aflição. E muitas das vezes esse bombardeio de pensamentos não nos deixa a gente refletir de uma forma racional. A gente tem, às vezes, tanta coisa na cabeça que a gente não consegue parar e respirar para tomar uma decisão sensata. E muitas das vezes, por causa dessa angústia e por causa desse turbilhão de pensamentos, a gente se permite travar com medo desses milhares e milhares de pensamentos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é um desafio muito grande, mas não tenha medo desse turbilhão. Respira, para 5 minutos, dá uma focada, dá uma parada, respira fundo, ore ao Senhor, tire um tempo e tome a decisão. Mas não permita que por conta desse emaranhado de angústia, você trave com medo e não tome uma decisão. Deixa eu te falar uma coisa. Não tomar uma decisão também é uma decisão. Quando nós não tomamos uma decisão, nós permitimos que os outros tomem por nós. Quando não tomamos uma decisão, nós permitimos que as pessoas tomem decisões por nós. E aí eu te pergunto, por quanto tempo nós vamos permitir que outros tomem decisões que nós deveríamos tomar? E muitas das vezes, quando nós precisamos tomar, nós estamos com medo por conta de angústia, de alguma aflição, de pensamentos que vai acontecer e que muitas das vezes nem aconteceu. Projetamos tantos problemas, tantas dificuldades na nossa mente, colocamos tantas barreiras. E José nos ensina sobre isso. Não devemos ter medo quando somos assolados por angústia mental. José está lá, na sua cama, com vários pensamentos. De repente o anjo se apresenta para ele. Sabe uma coisa linda? Se Deus ainda não falou contigo, é porque Ele sabe que você ainda tem força para caminhar. Se Deus ainda não te deu uma direção sobre essa decisão, é porque Ele sabe que você precisa tomá-la, baseada em princípios. Porque neste momento, quando José está a ponto de desistir, Deus se apresenta para ele. Sabe por que Deus não se apresentou ainda, talvez dessa forma? Porque Ele ainda sabe que você ainda tem alguma coisa, você tem a direção, você tem força, você tem capacidade para sair dessa. Não tenha medo dessa angústia mental. Sobressai sobre isso. E uma vez que você vence isso, você sai muito mais forte de como você chegou. Quarto lugar, quarta lição para a gente, penúltima lição. Quando Deus resolve nossos medos, nosso coração se dispõe à obediência. Meus irmãos, isso aqui é lindo. Entenda uma coisa. Somente quando Deus ele observa o coração de José, ele vê que se esse medo se aplacar, ele vai se dispor. Deus ele vem e fala através do anjo a José, dizendo: José, não tenha medo de receber Maria. Quando o medo sai do coração de José, o coração de José se volta à obediência à vontade de Deus. Deixa eu te perguntar aqui. Se hoje esse medo fosse tirado do nosso coração, para onde o nosso coração se inclinaria? Se hoje esse medo, essa luta, essa provação, essa prova fosse tirado de nós, para onde o nosso coração se voltaria? Como assim? Talvez seja uma pergunta até boba, dizer não, mas eu vou voltar para Deus. Muitas das vezes não. Muitas das vezes nós saímos da provação, mas o nosso coração, após a provação, não se dispõe a obedecer a Deus.
Muitas das vezes somos mais crentes, mais fiéis na provação. Se nós saímos, parece que a nossa fidelidade também acaba. Se nós saímos, parece que a nossa gratidão e obediência parece que também acaba. E a grande pergunta que fica é: para onde o nosso coração se dispõe, uma vez que se Deus tirar a gente dessa prova? Faça um teste com o teu coração, com a tua mente. Faça um pequeno teste aí e veja se de fato nós estamos prontos para ter o nosso coração voltado a Deus, uma vez que Deus tire a gente dessa prova. Então, José nos ensina que quando Deus tira o medo dele, automaticamente o coração dele se volta. Para quê? Para obedecer a Deus. Se Deus tirar a gente da prova, será que o nosso coração vai se voltar por completo para Ele? Será que o nosso coração vai ser entregue por completo? Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa vida melhor que nós mesmos. Quinta e última lição. Para animar e fortalecer José, as Sagradas Escrituras são trazidas à sua memória. Sabe o que o anjo fala a José? Quando o medo é extraído e o coração de José é voltado para obedecer, o anjo começa a apresentar as Escrituras, começa a apresentar a Bíblia para José. E começa a dizer para José: olha, José, isso aí já estava escrito pelos profetas, isso aí é o que os profetas falaram, isso aí já estava prometido, isso aí Deus já tinha falado. Olha que Deus usa para animar e fortalecer José, a palavra. Meu irmão, não tem nada melhor para fortalecer a nossa alma que palavra, para animar do que palavra. E o que eu acho lindo da Bíblia, nós falamos aqui na semana passada, é que a Bíblia não tenta ocultar os erros de ninguém, é que a Bíblia não tenta mascarar os personagens. Não, a Bíblia vai falar do erro de Davi, a Bíblia vai falar dos erros das mulheres, a Bíblia vai falar dos erros dos homens, a Bíblia vai falar de um Pedro que pega a espada e tenta cortar a orelha, a Bíblia vai falar de discípulos que falharam, que negaram, que deixaram. A Bíblia vai falar de brigas, às vezes, no meio, e contendas no meio da igreja. Por quê? Para mostrar que a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, mas com problemas igual aos nossos. E como que Deus usa para nos fortalecer e nos animar? Trazendo estes homens, essas histórias bíblicas inspiradas para nos dizer o seguinte: se eu fiz na vida deles, eu posso fazer na tua. Se eu fiz na vida de cada um deles, eu também posso fazer na tua. Então entenda uma coisa, depois de tudo isso, Deus traz as Escrituras para José. Para quê? Para José se levantar da cama fortalecido e dizendo: se Deus falou e prometeu, eu vou avante. Isso é lindo. Nada concede mais esperança do que manter a palavra escondida em nosso coração. Uma coisa que o inimigo quer tirar de nós é a palavra do nosso coração. Não permita que isso seja tirado de você. Não permita que o medo te trave e te bloqueie. Existe uma promessa sobre você, existe uma promessa sobre a tua casa, existe uma promessa sobre a tua família, existe uma promessa sobre a tua alma, existe uma promessa. A grande questão é, eu fui perdoado, eu fui amado por Deus, mas eu recebo esse perdão, eu recebo esse amor. Deus fez uma promessa sobre a minha casa, mas o que é que eu estou fazendo para tomar posse dessa promessa na minha casa? Eu recebi uma promessa sobre a minha alma, eu recebi uma promessa sobre a minha família. O que é que eu estou fazendo diante da promessa que foi feita pela palavra? O que eu estou fazendo para tomar posse disso? Se levante, erga a cabeça e se fortaleça e se anime pela palavra. Olhe para a vida de José neste dia
E veja que José teve medo, que José teve angústia, que José teve vários conflitos emocionais, pensamentos que turbaram e ele quase desistiu. Só que ele foi fortalecido pela palavra. Neste dia, seja fortalecido pela palavra. Não desista. Tá com medo? Vai à frente. Não permita que o medo seja maior que o teu sonho. Amém? Não deixe que o teu medo bloqueie a promessa. Medo é uma coisa que deve nos deixar alerta, mas que não deve nos bloquear. Medo é um sistema de alerta, mas não deve ser um sistema de travamento, de bloqueio. Não permita, e sim permita que a palavra te fortaleça e te anime para que você vá além. José, se desistisse ali, não sei o que teria acontecido. Deus teria levantado e dado um jeito para outros cumprirem a promessa com Jesus. Mas José não teria vivido essa experiência. Não permita que outros vivam a experiência que Deus separou para você. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, se essa palavra falou contigo, compartilhe, nos ajude a compartilhar essa mensagem. A jornada bíblica continua e nós vamos até o final de Mateus, querendo Deus, em nome de Jesus.